dor de cabeça ligada a estacionamento. Mas no caso, é aquele motorista que não consegue estacionar o carro direitinho na área permitida, ou de repente, mesmo dentro daquela vaga, tem aquela vaga que cabem assim 3, 4 carros, e aí a pessoa vai e estaciona o carro de maneira que só o carro dela, mais um, e olha lá, consegue caber dentro de todo aquele espaço, né? Não é difícil encontrar situações assim em condomínios, por exemplo, internamente. Gente que mora em casa já deve ter enfrentado problemas, por exemplo, de ter algum evento por perto e se deparar com o carro bloqueando o portão ou um trecho do portão. E tudo bem, acho que quem mora perto de grandes espaços onde acontecem apresentações, espetáculos, já deve estar até habituado com a situação, né? E aí a gente sabe que a fiscalização também aparece. E tem um dado bastante curioso para a gente registrar aqui também. Por exemplo, no Alto da Glória, aqui em Curitiba, o bairro, né? A principal reclamação que aparece no levantamento daquele telefone 156 da Prefeitura de Curitiba é justamente reclamação de carro mal estacionado no bairro. Tem um levantamento que mostra que quase metade das reclamações, melhor dizendo, é referente a esse assunto. Gente que foi lá, estacionou de um jeito que não podia, e na região da Augusto Stresser, o problema ainda é maior, segundo os moradores. Só para a gente trazer o dado aqui, é um levantamento do Portal Plural, que acabou justamente fazendo aí esse diagnóstico do problema. E realmente atrapalha, né, Riva? Um motorista que estaciona mal o carro. Você que mora, por exemplo, em condomínio, já teve problema? Dentro do condomínio, não. A gente se resolve. No portão, sim. No portão, sim. Já tive, principalmente nos finais de semana, quando as pessoas param para ir ao parque que tem ali no fundo de casa. Então, às vezes você não consegue estacionar. E o Alto da Glória tem um problema, né, Rafa? Nós temos a igreja, toda quarta-feira tem novena lá e o bicho pega. É lotado do começo ao fim do dia. Tem o estádio do Curitiba. A Augusto Stresser era uma rua extremamente comercial. Depois ela vira Fagundes Varela e vai-se embora. Ali o bicho pega. E tem muita coisa mesmo. E vários outros pontos. Vou te dar um exemplo bem simples, assim. Por exemplo, eu moro num prédio onde a gente tem lá um condomínio, as vagas delimitadas. Mas às vezes tem gente que realmente não consegue estacionar direitinho. Acaba comendo um pedacinho da faixa. Aí o outro não consegue entrar. Então já tem discussão até, por exemplo, né, dentro de uma área que deveria ser mais tranquila. Sim, na rua. Então, se aflagrou, por exemplo, aquele motorista que pega uma vaga grande e estaciona só num pedacinho, assim, que não dá para mais ninguém parar naquela vaga só com dele. ele. É dele, exato. Então a gente vai falar um pouco sobre os transtornos aí provocados pelo estacionamento irregular. Lembrando que, obviamente, no caso da rua tem multa de cerca de R$195, né? E 5 pontos na carteira para o motorista que se comporta dessa maneira. E a entrevista agora é com o especialista em trânsito, Carlos Zanchi. Oi, Carlos, bom dia para você. Obrigada pela entrevista à Jovem Pan News Curitiba. O mal estacionamento, parece uma coisa simples, na verdade, né? Estacionar o carro. Todo mundo sabe as regras quando vai lá e tira sua carteira nacional de habilitação. Por que a gente vê tantos problemas, por exemplo, liderando reclamações num grande bairro aqui da capital em relação ao mau estacionamento? Qual é a dificuldade do motorista médio? Bom, começa pela empatia, que precisa de compaixão também. Então, não tem a questão da cidadania, prestar atenção no outro, se importar com ele, certo? Não conhecer as regras de trânsito é um pouco mais difícil. Importante constar que a multa pelo estacionamento irregular acarreta 5 pontos na carteira. Então, se a pessoa repetir isso 8 vezes agora que mudou a lei, ela será suspensa. Eu acho que poderia ter uma regra mais grave, até porque isso atrapalha a vida de todo mundo. Parar na frente da sua garagem, como você disse, no condomínio, parar no meio da vaga do outro, parar de forma que não se consiga entrar na garagem. É importante também constar que condomínio hoje ele é análogo à área pública, assim como postos de gasolina. Então dá para chamar 156 também. Essa área do condomínio 56 e tudo mais, agora gera conflito, não é? Gera conflito a gente saber que as pessoas estacionam errado. Por exemplo, você falou que condomínio dá para ser um 56 também, mas o que pode acontecer com esse motorista? Ele pode ter o carro guinchado, o carro elevado, o que pode haver com ele? Guinchado, certo? Fica lá um adesivo dizendo que o veículo foi guinchado, fica sujeito a pagar pátio, que é caríssimo, bem caro mesmo aqui em Curitiba, no Paraná inteiro, fica sujeito a multa e fica sujeito a um risco que acontece, a um amassado que acontece, certo? A uma briga de trânsito que também acontece.
São casos esporádicos, mas é possível acontecer e acontece. Porque a outra pessoa, da mesma forma, pode não ter empatia, pode não ter compaixão, pode não ter cidadania, e à margem da lei pode cometer um ilícito mais grave, inclusive. Principalmente depois que perde a paciência, em todos os jogos param na frente da sua garagem, você não consegue sair, tem que chamar um 56, o veículo vai ser guinchado, é muito chato, né? A questão de cidadania, se importar com o próximo. Se cada um se importasse com o próximo, isso seria bom para todos, essa cordialidade voltaria para nós. Você sabe que diante dessa situação, Carlos, por exemplo, teve nos Estados Unidos uma época, uma iniciativa que começou online, que era quase como uma brincadeira, mas para, de certa maneira, constranger as pessoas que paravam, principalmente em vagas para pessoas com deficiência, né? E aí eles tinham um adesivo que você imprimia, que era alguma coisa, como traduzindo assim, né, de forma livre aqui, que era como um estúpido parou aqui. E aí você colocava aquela plaquinha no carro da pessoa, tirava a foto e ela ia parar na internet. Depois você tirava a plaquinha, tá, né? Você que imprimia isso, que era quando você justamente ocupava vagas de forma indevida, vaga para pessoas idosas, para mulheres gestantes, para pessoas com deficiência. Houve até uma iniciativa, não era com um termo tão pesado, acho que era de uma maneira mais leve, assim, para causar como uma brincadeira que gerasse um certo constrangimento, a fim de provocar uma mudança social das pessoas que, vou parar aqui, tudo bem, né? Como você falou, sem empatia nenhuma, importante que eu achei minha vaga, vai comer metade do portão aqui onde a pessoa passa o carro, mas aí ela dá um jeito. Esse tipo de ação, por exemplo, funciona ou não? Ou não, no seu ponto de vista, ela não seria tão efetiva? Ela caracteriza o crime de injúria, né? Aqui no Brasil não dá. Como naquela época dos bichos, né, a anta, aí as pessoas se chamavam de anta, isso no Brasil é injúria, não pode, certo? O que você poderia escrever é sacanagem, né, sacanagem, parou na vaga de idoso, não é idoso, alguma coisa mais leve, mas funciona assim, a contrapropaganda, né? Entendi, a contra-propaganda como você está explicando, mas uma iniciativa, obviamente, com respeito, né, não de uma maneira criminosa. Até o exemplo da anta que você deu é verdade, né, houve uma campanha, acho, oficial, né, que chamava de anta, era a perua anta e tudo mais, né. O que acontece? Na minha opinião, não, de vários especialistas, educação para o trânsito, em que pese existir, duas indústrias. Existe, sim, a indústria da multa, que é muito conhecida, muito comentada, mas existe a indústria da vida também. Porque há locais, por exemplo, onde o radar é necessário e efetivamente diminui o número de acidentes. Há locais onde o radar é necessário porque as pessoas nas vias mais rápidas vêm em uma velocidade que não permitem que você transponha a preferencial nem de carro, quanto dirá a pé, certo? Então, educação para o trânsito faz muito mais com fiscalização do que com campanha. E eu tenho minha opinião, certo, de que a gente deveria ir pelo reforço da atitude positiva. Ou seja, reforçar a cordialidade, ridicularizar aquele que não é cordial, sabe? Explicar que a cordialidade volta, que se todo mundo começar a ser cordial no trânsito, né? O outro também, você vai ganhar ali uma cordialidade num determinado momento. Então, eu iria por um reforço positivo. O gentileza gera gentileza, por aí, né? Muito bem, a gente agradece a entrevista, né, Riva? Isso aí, Carlos Anki, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso RN Dia Curitiba. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Riva, Gabriela, muito obrigado, ouvintes, muito obrigado também. Valeu, até a próxima. Rafa, você vê? Dá pra chamar o 156 até dentro do condomínio, então. Pois é, pode chamar o 156. Não sabia disso, aí, não. Tem que chamar. Tomara que dê tempo de chegar e flagrar, né? E aí, como a gente ouviu o especialista falando, talvez a pessoa que esteja incomodada também tenha um pouquinho de paciência, né? Porque ele já falou ali, essas ações mais radicais que vão brotando, no entender dele, acabam não tendo tanta eficiência. Pode gerar mais conflito, né? Isso, gera mais conflito, exatamente. 10h50.